Olá, irmãos, graça e paz. Queridos, iremos iniciar o momento de oração, lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós iremos ler lá em Romanos, o capítulo 3. Nós temos a oportunidade de ler as Escrituras, de orar ao Senhor, de colocar diante do Senhor nosso Deus as nossas necessidades, de colocar diante do Senhor também a nossa gratidão, a nossa satisfação em ter o Senhor como nosso Deus, como nosso refúgio. E nós começaremos com esse texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, o capítulo 3, a partir do verso 21. Iremos fazer a leitura até o verso número 24. A palavra do Senhor diz: Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós temos diante de nós um texto que podemos perceber pelo menos 3 expressões aqui que são profundamente instrutivas. Nós vemos o apóstolo Paulo falando no verso número 23, pois todos pecaram. O apóstolo Paulo tem em mente, de fato, toda a humanidade, todos os homens, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. Todos os homens de culturas diferentes, de capacidade intelectual diferente, de poder econômico diferente, de cor diferente, todos os homens pecaram diante de Deus. Esta é uma verdade clara nas Escrituras e constantemente repetida. E sempre que falamos a este respeito, nos lembramos, e é necessário lembrar, de Gênesis capítulo 3. Nós temos ali a narrativa de quando o homem desobedeceu o santo e perfeito Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam uma ordem clara do Criador e desobedeceram, comeram daquele fruto. A partir dali, as Escrituras diz, e é necessário repetirmos constantemente, a partir dali, todos os descendentes de Adão e Eva nasceram em pecado, porque os seus pais, Adão e Eva, tornaram-se escravos do pecado. Portanto, já nascemos nesta condição de pecador. E nos primeiros momentos que temos condição de demonstrar esta condição de pecador, nós o fazemos por meio das nossas ações, omissões, palavras e pensamentos de modos variados. Então o apóstolo Paulo dizendo àqueles irmãos, todos pecaram. A segunda expressão que eu gostaria de destacar está no verso número 24, que diz, sendo justificados gratuitamente. Então, o apóstolo Paulo apresenta a situação de necessidade, dizendo, todos pecaram. Essa é uma situação grave, séria, onde o homem encontra-se na necessidade de ser justificado. E agora, no verso número 24,
ele fala sobre essa justificação, sendo justificados gratuitamente. Essa justificação não nos custou nada. Esta justificação custou ao próprio Deus, que nos amou na eternidade e nos ama. Essa justificação custou ao seu Filho, que foi enviado ao mundo para padecer por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas omissões. Esta justificação, ela não é adquirida por esforço humano. Esta justificação não é comprada por grandes doações. Ela não é adquirida por penitência. Ela é fruto da graça de Deus. É um favor completamente imerecido, concedido àqueles que o Pai amou na eternidade. Por isso, o apóstolo Paulo diz no verso número 24, sendo justificados gratuitamente. Claro que ele está falando sobre aqueles que creem no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, que se encarnou e viveu entre os homens, que revelou o Pai, que foi tentado em todas as coisas, mas jamais caiu na tentação. Permaneceu puro, limpo, perfeito, de tal modo que pôde pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário, sendo justo, carregou sobre si as nossas transgressões. O Cordeiro Santo de Deus foi sacrificado em nosso lugar. Por isso, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente. Para nós, essa justificação é gratuita, não nos custou nada, mas para Cristo custou o precioso sangue dele. Ele nos comprou com o seu precioso sangue vertido naquela cruz. E por causa da justiça dele, por causa da pureza dele, por causa da perfeição dele, nós somos tidos diante de Deus como justos. E louvado seja Deus por isso, porque Ele próprio, então, preparou todas as coisas para a nossa justificação, para a nossa salvação. Todos somos pecadores, carecemos da glória de Deus, carecemos dessa justificação, e ela nos é oferecida gratuitamente através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Queridos, poderíamos até parar por aqui já com o coração cheio de júbilo, de alegria, de satisfação, de gratidão a Deus, porque a nossa condição era terrível, mas o Pai nos justificou gratuitamente em Cristo Jesus. Isso já é motivo para grande louvor, adoração, devoção eterna ao nosso Deus. Já é motivo para nos dedicarmos eternamente ao Senhor, nosso Deus, em adoração. Mas o texto ainda continua, eu gostaria de destacar uma última expressão que nós temos aí, no verso número 24. Redenção que há em Cristo Jesus. Que, de certo modo, eu já comentei. Esta redenção que Cristo realizou para nos salvar. Ele redimiu as nossas vidas. Ele nos adquiriu, e a redenção foi por meio do seu sacrifício. Ele sabia, desde a sua encarnação, o Senhor Jesus sabia qual era a sua missão. Você pode perceber isso de maneira muito clara nos evangelhos, quando alguns homens tentaram coroar o Senhor Jesus rei, porque ele havia multiplicado os pães, as pessoas haviam comido e se fartado, e alguns então queriam coroá-lo rei. E o mestre sai, ele não aceita, porque a missão de Cristo era
se entregar na cruz do Calvário, em nosso lugar, nos redimir. Era alimentar o seu povo, mas não somente de maneira física, com o pão, mas espiritualmente, com a transformação do coração de todos eles, de todos nós que cremos no unigênito Filho de Deus. Amados irmãos, nós devemos então, com muita gratidão, rendermos glórias ao Senhor e agradecermos, porque nós temos convicção de que aquele que nos comprou nos sustenta na presença dele. Aquele que nos comprou nos sustenta e um dia nos levará para estar com ele na eternidade. Vamos louvar a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por tão grande salvação. Às vezes, queridos, nós nos acostumamos com a ideia de sermos salvos por Cristo e por causa desse costume, às vezes nós nem demonstramos tanta gratidão ao Senhor quanto deveríamos. Não ficamos jubilantes diante de tal fato quanto deveríamos. Às vezes, nós até deixamos de agradecer a Deus por essa salvação, por essa redenção, por essa justificação, por esse ato maravilhoso do Senhor em nosso favor. Vamos orar nesse instante? Tenha o seu momento para agradecer o Senhor, louvar, adorar o Senhor por essa salvação gratuita que Ele concedeu a todos que creem em Jesus Cristo, seu Filho eterno. Você crê? Então você deve orar nesse momento, agradecendo o Senhor. Pai, nós somos agradecidos. Nós agradecemos o Senhor porque na luta, na aflição, na dor, na tribulação, sabemos que o Senhor está conosco e sabemos que o Senhor nos ampara. Agradecemos pelo amor do Senhor que é grandioso demais. O Senhor nos amou. Nós não havíamos feito nem bem nem mal. O Senhor nos amou. O Senhor nos amou na eternidade, permaneceu nos amando. Quando demonstramos a nossa condição de pecador, fazendo aquilo que o Senhor não se agrada. O Senhor continuou nos amando. O Senhor continuou, ó Pai querido, nos amando de tal modo que transformou os nossos corações e nos enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados e nos conceder redenção, justificação. Muito obrigado, Pai, por tão maravilhosa graça. Muito obrigado por esse cuidado especial do Senhor conosco. Querido Deus, eterno Deus, aceita a nossa gratidão e adoração. E não permita, Pai, que venhamos, de algum modo, a imaginar que nós merecemos, mas leva-nos sempre àquela condição humilde, de um adorador que reconhece a sua posição e reconhece a majestade do Senhor. A nossa posição é de servo e nós reconhecemos a majestade do Senhor, a perfeição do Senhor. Somos gratos pela misericórdia do Senhor, pela salvação eterna, pelo pão de cada dia, pelo cuidado do Senhor conosco demonstrado em todo o tempo. Senhor, nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de ler a Tua Palavra e podermos orar ao Senhor, sentirmos de fato a presença santa do Senhor, ouvirmos a Tua voz através da Tua Palavra perfeita. Louvado seja o Teu nome, por esse privilégio que nós temos.
Oramos, suplicando, Senhor, o perdão e implorando a companhia do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, as Escrituras, lá no Salmo número 135, a palavra diz: Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor e devemos louvar o nosso Deus. Fazemos com oração, fazemos com as nossas atividades diárias. Neste momento, iremos louvar o nosso Deus com alguns cânticos. Adore ao Senhor nesse instante. 1, 2, 3, 4. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória ao soberano Deus, glória ao soberano Deus, Ele reina. Glória ao soberano Deus, glória ao soberano Deus, Ele reina. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores.
Queridos, nós teremos mais um momento de reflexão nas Escrituras, agora com a leitura parcial do Salmo 141. Não todo o Salmo, mas a nossa leitura seguirá apenas até o verso número 5. Iremos refletir rapidamente nesse texto e depois iremos mais uma vez suplicar ao nosso Deus pelos pedidos que temos, variados, pedidos pela nossa própria vida, pelos nossos familiares, pela nossa cidade, pedidos pelo nosso país, pedidos pelas nossas autoridades, pelos nossos irmãos, amigos, alguns que sabemos que estão enfermos, ou pelo coronavírus, ou outras enfermidades que já enfrentam há algum tempo. Devemos orar para que Deus os sustente, para que Deus continue trabalhando na vida deles também. Temos pedidos inúmeros, desejos no coração, planos que já traçamos, mas não sabemos se serão concretizados. Tudo devemos colocar diante do Senhor, sabendo que Ele é que nos dá a palavra final e sempre age visando o nosso crescimento espiritual. Devemos colocar todas essas coisas diante do Senhor. Nas Escrituras nós somos lembrados de que não devemos andar ansiosos, mas devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Então, iremos fazer a leitura desse texto, tecer breves comentários e, mais uma vez, iremos orar ao Senhor. A palavra diz, Salmo 141, desde o primeiro verso, a palavra diz: Senhor, a Ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guardas, Senhor, à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Irmãos, nossa leitura será apenas até este verso. Nós temos o Salmo de Davi diante de nós, um salmo onde ele busca a presença de Deus e coloca diante do Senhor o seu desejo de se santificar mais, de ter mais comunhão com o Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo aquilo que ele já aprendeu que glorifica a Deus. Importante perceber que Davi começa o salmo, a sua oração, pedindo ao Senhor para acudi-lo, socorrê-lo depressa. Ele pede ao Senhor para que Deus pudesse inclinar os ouvidos ao seu clamor, à sua oração, enquanto ele invocava, e que o Senhor pudesse vir para socorrê-lo. Nesse sentido, destacamos a dependência clara que Davi manifesta da pessoa de Deus. Ele sabe que precisa do Senhor. Se você considerar a história de Davi, verificará que Davi havia sido um grande guerreiro. Ainda era, de fato, um grande guerreiro, um homem acostumado com os perigos da batalha,
mas ele não confia em si mesmo, confia no Senhor. E ele pede ao Senhor para que pudesse vir em seu socorro, ajudá-lo, protegê-lo, sustentá-lo. Isso não somente nas batalhas, mas nas lidas diárias. Ele pede ao Senhor para que rapidamente, com pressa, venha acudi-lo. Nós também devemos manifestar diante do Senhor a nossa dependência. Precisamos do Senhor em todo o tempo. Devemos clamar ao Senhor que venha em nosso socorro. Ele então, a partir do verso número 3, diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Meus irmãos, coisa muito difícil e que exige extremo esforço é policiarmos as nossas palavras, ficarmos atentos com aquilo que nós dizemos, especialmente em momentos em que estamos sendo afligidos, que estamos debaixo da provação, da tribulação, em momentos que ficamos nervosos por uma situação ou outra, algo que não deu certo, algo que não concordamos, algo que aconteceu de maneira diferente daquilo que gostaríamos, algo que vimos e que desaprovamos. E aí então é muito difícil nós controlarmos as nossas línguas e não proferirmos aquilo que desagrada ao Senhor e que não testemunha da santidade que o Senhor nos chama a viver. Então, Davi pede ao Senhor: põe guarda à porta da minha boca, à porta dos meus lábios. Necessário lembrar que os nossos irmãos no deserto muitas vezes murmuraram contra Deus. Não use os seus lábios para murmurar, reclamar, mas sim para adorar, glorificar o Senhor. Esse período de quarentena pode ser que você tenha sido tentado muitas vezes a usar os seus lábios para reclamação. Não faça. Peça força a Deus para resistir. Use os seus lábios para glorificar o Senhor nosso Deus, as suas palavras para adorar o Senhor. Verso número 4, Davi, ele pedindo ainda a respeito da sua santidade, ele diz: não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens malfeitores. Irmãos, tolo é aquele que pensa que vive numa redoma de vidro. Nós servimos ao Senhor, mas nós estamos no mundo. Nós não somos perfeitos e nos relacionamos com outras pessoas que também não são. E algumas dessas pessoas com as quais nós nos relacionamos são pessoas que não temem ao Senhor, que não conhecem as Escrituras, que não tiveram seu coração transformado por Cristo. Portanto, praticam maus atos sem sequer perceber. E Davi, ele clama por si mesmo, pedindo ao Senhor que o ajude para que ele não faça as mesmas coisas que essas pessoas fazem. Ele diz: não permita que o meu coração se incline para o mal. Irmãos, o Salmo 142 nos fala sobre Davi quando já estava na caverna de Adulão, provavelmente. Naquela caverna, muitos homens de uma conduta moral reprovável se aproximou dele e ele passou a liderar esses homens. E aqui, no Salmo 141, o verso número 4, Davi está suplicando a Deus por sua vida, para que ele não se incline a fazer obras que certamente esses homens faziam. Ele ora por si mesmo, ele pede por sua santidade. E nós devemos clamar ao Senhor dessa forma, porque também
muitas vezes sentimos o desejo de praticar atos maus, porque aqueles que estão ao nosso redor praticam, mas nós devemos viver em santidade. Devemos ser luz no mundo e devemos, de fato, mostrar a transformação que Cristo realizou nos nossos corações. Por fim, queridos, eu quero olhar com os irmãos para o verso número 5, onde Davi suplica ao Senhor: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Interessante essa parte do texto, onde Davi pede ao Senhor para que o justo pudesse vir e repreendê-lo, chamar a atenção dele. Primeiro ele pede para que o seu coração não se incline a fazer o mal, tal como os malfeitores. E depois ele suplica ao Senhor que o justo pudesse então ouvir e chamar a atenção dele, caso ele escorregasse, caísse, seguisse o caminho dos malfeitores, que alguém mais justo pudesse vir e abrir os olhos dele e confrontá-lo. Nós vemos que isso aconteceu posteriormente. Isso aconteceu quando Davi pecou com Batseba, tentou encobrir o seu erro, e aí lá na frente nós vemos o profeta Natan vindo e chamando a atenção de Davi. E naquele momento, de fato, Davi não recusou a disciplina, mas ele reconheceu o seu erro. Nós também devemos amar a disciplina, porque não somos perfeitos. Muitas vezes precisamos que outro irmão, outra pessoa nos mostre o nosso erro, e devemos encarar isso como algo bom para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus. Então Davi, ele pede ao Senhor para que um justo pudesse vir e repreendê-lo se ele estivesse andando errado. E por fim Davi diz: continuarei a orar, enquanto os perversos praticam a iniquidade. Continuarei a orar enquanto eles praticam a maldade. Nós não devemos negligenciar a oração, pois Deus nos fortalece quando nós, na oração, clamamos por socorro, tal como Davi iniciou o salmo. Ele diz: eu continuarei a orar. Vamos orar nesse instante, queridos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nesse instante oramos por nós mesmos, sabendo que somos tão fracos, falhos, pecadores. Precisamos tanto que o Senhor nos sustente, nos socorra, nos fortaleça. Precisamos do agir do Senhor nos nossos corações, da direção do Senhor nesta vida. Precisamos que o Senhor nos mostre onde devemos caminhar, como devemos caminhar. Precisamos que o Senhor nos motive, ó Deus querido, a caminhar segundo a Tua vontade. Acode-nos, ó Pai. Clamamos, pois reconhecemos a nossa fraqueza. Em todo o tempo precisamos do Senhor. Também, querido Deus, pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações e ajuda-nos a policiarmos melhor os nossos lábios. Há situações em que ficamos irritados, nervosos e acabamos dizendo o que não deveríamos, e pedimos ao Senhor: ajuda-nos a usarmos as nossas vozes para a glória do nome do Senhor e a edificação dos nossos irmãos. E não nos permita, ó Pai querido, nos tornarmos murmuradores, reclamadores, ou pessoas que usam as suas vozes para o mal do próximo. Ajuda-nos, precisamos muito do Senhor.
Coloque nos nossos lábios as palavras de sabedoria do Senhor. Também pedimos, Pai maravilhoso, que o Senhor nos cerque e com o Teu Santo Espírito, o Senhor nos preserve de agirmos de modo igual àqueles que não conhecem o Senhor, de termos o nosso coração seduzidos pelo mal, pelo erro, pelo pecado, porque todos fazem, não nos permita, ó Pai querido, agir como os malfeitores, mas sim como servos do Senhor, como luz nesse mundo, como testemunhas do Senhor. Nós sabemos, somos pecadores, mas com a ajuda do Teu Santo Espírito, podemos viver nesse mundo em santidade, lutando contra o pecado e vivendo sempre para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a termos êxito nessa batalha, que é constante, que é diária. Deus Todo-Poderoso, permita que com a nossa vida, com as nossas palavras, possamos testemunhar do Senhor em todo o tempo. Também clamamos ao Senhor, para que o Senhor, Pai cheio de amor e de graça, o Senhor trabalhe no nosso coração de modo que não venhamos a encarar a disciplina, a repreensão como algo ruim, mas sim como algo bom, como algo que é proveitoso para o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Quando errarmos, ajuda-nos a encarar a disciplina, a repreensão como um remédio que precisamos para viver, ó Pai querido, segundo a Tua vontade. Teu servo Davi foi repreendido e nós também precisamos ser, por meio da leitura da Tua palavra, por meio de outro irmão. Precisamos muitas vezes que alguém nos mostre o erro a fim de que possamos corrigir. Retire de nós então todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que nos impede de reconhecer os nossos erros. E ajuda-nos a perseverar na oração. Perseverar na oração por nós mesmos, perseverar na oração pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pela igreja, pelos planos que temos. Perseverar na oração sabendo que o Senhor nos ouve e que o Senhor é bom e que o Senhor sempre trabalha para o nosso crescimento espiritual. Deus Todo-Poderoso, temos orado e continuamos implorando ao Senhor que ajuda-nos a vencer esta pandemia. Agora, em nossa cidade, com pesar, temos relatos de que o número de pessoas infectadas está aumentando. Pedimos por elas que a medicação que está sendo administrada a essas pessoas tenha um efeito muitíssimo positivo. Essas pessoas possam se recuperar rapidamente. Em nome de Jesus, não permita que o quadro clínico se agrave. Pedimos por aqueles que não foram contaminados, especialmente os nossos irmãos mais idosos. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é a nossa torre forte, é a nossa fortaleza. Eu peço ao Senhor, cuide dos nossos irmãos, preserva-os de ter o contato desse Deus, em nome de Jesus. Mas se porventura for o Teu desejo que os nossos irmãos passem por essa dificuldade, que o Senhor os sustente de tal modo que possam enfrentar, ó Pai querido, na comunhão do Senhor e sem que haja uma complicação, que o Senhor possa, Pai, sustentá-los em nome de Jesus. Pedimos pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores, vice-prefeito, pedimos que o Senhor conceda a eles sabedoria para conduzir bem a nossa cidade. Este ano, um ano de eleição municipal, Deus Todo-Poderoso,
poderoso. Levanta aqueles que desejam o bem da cidade para nos liderar, aqueles que desejam apenas o bem pessoal, não permitam que sejam leigos. Conceda sabedoria a cada eleitor para examinar bem o seu voto. Abençoa, Santo Deus, nosso presidente, agora enfermo também. Cuida dele, os nossos ministros, os nossos deputados, senadores, juízes. Ó Deus querido, governador do nosso estado, aqui em São Paulo, dê a ele sabedoria para conduzir bem o estado. Retira da soberba toda arrogância. Ajuda a encontrar o caminho certo para agir bem em favor de toda a população. Abençoa, querido Deus, cada um dos irmãos aqui da segunda igreja. Abençoa o nosso presbitério aqui, presbitério, presidente prudente. Cuida de cada pastor, cada diácono, cada presbítero, cada irmão. Santo Deus, colocamos toda a igreja diante do Senhor. Abençoe os nossos familiares, especialmente aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que estão envolvidos diretamente no combate a essa pandemia, aqueles que estão mais expostos. Deus eterno, proteja os nossos familiares e nos use para levarmos a cada um deles a mensagem da salvação de Cristo. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, queridos, e cada um dos irmãos tenha uma boa semana ainda, o restante de semana, na presença do Senhor Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser